Teoria da agência. Trabalho apresentado e desenvolvido pelas alunas do curso de Ciências Contábeis, Ana Clara de Pinho, Gabriele Carvalho e Larissa Oliveira, sob orientação da professora Thaís Cruz na Universidade Estadual de Feira de Santana. A teoria da agência pode ser definida como a relação jurídica em que uma pessoa, o agente, é autorizada por outra, o principal, a realizar determinados atos jurídicos em seu nome. O agente age em nome do principal, e os efeitos dos atos realizados pelo agente recaem sobre o principal, desde que dentro dos limites da autoridade concedida. O agente não pode ultrapassar os limites da autoridade conferida pelo principal. Se isso ocorrer, o agente pode ser pessoalmente responsável pelos atos, a menos que o principal os ratifique. Lembrando que principal, pessoa que confere autoridade ao agente para agir em seu nome. Agente, pessoa que realiza os atos em nome do principal, com a autoridade concedida. Vamos conhecer a linha do tempo da teoria da agência. 1960, origem. A primeira base de desenvolvimento da teoria surge em estudos sobre contratos e problemas de informação assimétrica. 1976, formalização. Michael Jensen e William Macklin publicam o artigo fundamental Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, que formaliza a teoria da agência. Eles introduzem a ideia de que a relação entre principal e agente pode envolver custos de agência, surgindo quando os interesses de ambos não coincidem. Anos 1980, expansão. Durante essa década, a teoria se expandiu para áreas como governança corporativa e estruturas de incentivos. 1989, introdução de modelos de incentivos. A teoria da agência passou a incorporar mais detalhadamente os modelos de incentivos, com o objetivo de reduzir os custos de agência, ou seja, os custos associados ao conflito de interesses. 1990, avanços em governança corporativa. A partir dos anos 1990, a relação entre os acionistas, principais, e gestores, agentes, se tornou um ponto central de pesquisa, especialmente após crises financeiras que expuseram falhas no alinhamento de interesses entre os donos da empresa e os gestores. 2000, adoção e críticas. No início do século XXI, a teoria da agência passou a ser amplamente adotada por estudiosos, empresas e reguladores financeiros, especialmente no contexto de governança corporativa e gestão de riscos. Entretanto, também surgiram críticas, como a excessiva ênfase em modelos financeiros e a falta de consideração de fatores sociais e culturais no comportamento das partes. 2010 em diante, integração com outras teorias. A partir de 2010, a teoria começou a ser integrada com outras abordagens, como a teoria dos contratos e a teoria da governança corporativa, com foco maior na sustentabilidade, ética e responsabilidade social nas relações de agência. A tecnologia da informação e a transparência nas operações também passaram a ser fatores importantes para reduzir os custos de agência e melhorar o alinhamento de interesses. Fundamentos: autorização ou consentimento, autoridade, responsabilidade, boa-fé e confiança. Autorização ou consentimento: a base da teoria da agência é a autorização dada pelo principal ao agente para agir em seu nome. Sem essa autorização, não existe relação de agência. Autoridade: o agente possui autoridade para realizar atos em nome do principal. Essa autoridade pode ser expressa ou implícita, dependendo da natureza da relação entre as partes. Responsabilidade: o principal é responsável pelos atos praticados pelo agente dentro dos limites da autoridade concedida. Caso o agente ultrapasse sua autoridade, o principal pode não ser responsabilizado, salvo se houver consentimento posterior ou ratificação do ato. Boa-fé e confiança: a relação de agência é baseada em confiança mútua. O agente deve agir com boa-fé e dentro dos melhores interesses do principal. Além disso, o agente não pode utilizar seu poder para benefício próprio ou agir em conflito com os interesses do principal. Dentre os problemas da teoria da agência podemos citar o conflito de interesses, a assimetria de informação, o risco moral e a seleção adversa. Nesse quadro estão apresentadas mais informações a respeito dos conceitos e impactos de cada problema. Para reduzir os problemas de agência, conflitos de interesse entre o principal e o agente, a teoria da agência sugere a criação de contratos que incentivem o alinhamento entre as partes. Isso é feito por meio de mecanismos como remunerações variáveis e participação nos lucros, que ligam a remuneração do agente aos resultados que interessam ao principal. Dessa forma, o agente tende a se esforçar para cumprir as metas estabelecidas pelo principal, uma vez que seu próprio benefício financeiro está condicionado ao alcance dos resultados desejados. Para reduzir o risco de que o agente atue de maneira oportunista, o principal pode implementar práticas de governança e monitoramento. Conselhos de administração e auditorias internas e externas são exemplos de mecanismos de supervisão que permitem verificar o desempenho e a conduta do agente, promovendo maior transparência e segurança.
Essas práticas também estabelecem regras claras de conduta e reforçam a responsabilidade do agente perante o principal, mitigando o risco de conflitos de interesse e de decisões que possam prejudicar os objetivos organizacionais. Mercado de trabalho e profissões liberais. Para reduzir conflitos de interesse, mecanismos como códigos de ética profissional, regulamentações e auditorias são adotados, incentivando que os agentes atuem de maneira ética e em prol do interesse de seus clientes. Administração e finanças corporativas. O uso de incentivos baseados em resultados financeiros e de mercado é essencial para assegurar a criação de valor para os acionistas. Setor público e governança. Deputados e governantes devem agir no interesse público, mas podem ser tentados a tomar decisões com base em interesses próprios ou de grupos de apoio. Os contratos são a principal ferramenta para alinhar interesses entre os agentes e os principais, mas a complexidade e as limitações práticas desses contratos são um desafio recorrente. É impossível prever todas as situações futuras, o que pode deixar os contratos incompletos e causar conflitos em cenários não previstos. Além disso, contratos muito detalhados tornam-se caros e burocráticos, consumindo tempo e recursos e dificultando a agilidade da empresa para responder a mudanças rápidas. A teoria da agência é particularmente desafiada em relações de longo prazo, onde é mais complexo monitorar e ajustar o comportamento dos agentes ao longo do tempo. Mudanças nos objetivos e nas condições de mercado podem tornar os contratos iniciais obsoletos e gerar novos conflitos de interesse. O monitoramento contínuo se torna caro e menos eficaz, e os gestores podem se acomodar, confiando na dificuldade de fiscalização. Além disso, laços pessoais podem influenciar decisões, fazendo com que os gestores priorizem relacionamentos sobre os interesses. As críticas comportamentais à teoria da agência apontam que os gestores nem sempre agem de forma totalmente racional ou movida apenas pelo interesse próprio. Eles são influenciados por fatores emocionais, como otimismo ou medo de perda, e por motivações internas, como ética, lealdade e valores pessoais. Além disso, a cultura organizacional e a pressão social também moldam suas decisões. Ou seja, o comportamento humano é mais complexo do que a teoria da agência tradicional considera, pois envolve fatores emocionais e sociais que vão além do lucro imediato. A teoria da agência ajuda a entender as relações entre agentes e principais, destacando desafios como conflitos de interesses, assimetria de informações e risco moral. A partir dos trabalhos de Jensen e Macklin, mecanismos como contratos, incentivos e governança corporativa foram propostos para alinhar esses interesses, sendo aplicados em áreas como finanças corporativas e setor público. Entretanto, a teoria enfrenta limitações, como a complexidade dos contratos e os desafios em relações de longo prazo. Além disso, críticas comportamentais mostram que decisões não se baseiam apenas em interesses próprios, mas também em fatores emocionais e culturais. Assim, a teoria da agência é útil, mas precisa de abordagens complementares para compreender melhor a dinâmica organizacional e fortalecer a governança.